Fala, minha gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. Estamos aqui para apresentar um assunto bem interessante, é uma possibilidade de planejamento tributário na venda de imóveis rurais. Então, se vocês me permitem, eu já vou aqui compartilhando a minha tela para a gente não perder tempo. Muito bem, o assunto que a gente vai tratar hoje vai ser a holding rural e como que a contabilidade associada ao direito podem servir de ferramenta para reduzir o custo tributário sobre o ganho de capital na venda de imóveis rurais. A gente fez um pequeno resumo e nesse resumo a gente tenta abordar que o contador ele está cada vez mais assumindo posição de destaque nas empresas. E quando o contador ele é bem capacitado, ele se torna o principal influenciador do tomador de decisão. A gente vai também, na conversa de hoje, comentar como é que o contador ele pode agregar o conhecimento jurídico para melhor entregar aí a sua prestação de serviço contábil. Para isso, nós vamos analisar uma certa legislação, em especial a Lei 93 de 96, e a gente vai fazer uma comparação dessa legislação com a Instrução Normativa 84 de 2001. A gente vai também ir atrás de algumas decisões judiciais para conseguir juntar isso tudo dentro de uma estruturação societária, utilizando a holding rural, para ver se a gente consegue, então, reduzir o ganho de capital na venda deste imóvel rural. Eu sou o professor Renato Vieira de Ávila, sou advogado, sou especialista em tributação imobiliária e também sou especialista em holding. Eu sou professor da matéria de holding da ABS-SP, eu também sou instrutor da formação continuada em holding do ITC, sou cofundador, juntamente com o professor Caio Melo e o professor Leandro Bueno, da formação em holding, e também sou palestrante sobre sucessão patrimonial no agronegócio, aqui nos sindicatos dos proprietários rurais do meu lindo estado de Santa Catarina. Já atuei como conselheiro de administração, como conselheiro fiscal em empresas voltadas à atividade imobiliária, fui julgador do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais e a minha formação aí, como eu já disse, sou formado em Direito e eu tenho pós-graduação em Direito Empresarial, Tributário, Tributação Internacional sobre a Renda das Empresas e tenho mestrado em Estratégia Organizacional. Muito bem, depois dessa apresentação formal, eu queria mostrar para vocês que a nossa conversa vai orbitar entre contabilidade tributária, ganho de capital, questões relativas a imóvel rural e uma ferramenta muito interessante chamada holding rural. Pois bem, eu trago para vocês, então, uma consulta que me foi formulada por um colega e essa consulta eu resumi da seguinte forma. Uma pessoa física detentora de imóvel rural adquirido após o ano de 1997 pretende vender o referido bem com todas as suas benfeitorias. Primeira pergunta: como que a Receita Federal do Brasil interpreta a legislação tributária sobre a determinação da base de cálculo do ganho de capital na venda de imóvel rural? Importante. Sempre se apurou o resultado rural sem utilizar as benfeitorias como despesas de custeio. Então, o que eu estou querendo dizer? Que dentro deste imóvel rural, nós temos as benfeitorias, mas o valor dessas benfeitorias nunca foram utilizadas como despesa da atividade rural, ok? Por exemplo, ele sempre tributou a atividade rural pelos 20% lá da pessoa física, pelo percentual de 20% de reconhecimento da receita tributável. A segunda pergunta é, uma vez que a gente conhece o entendimento da Receita Federal, existiria algum meio possível de elidir a tributação sobre este ganho de capital? É isso que a gente vai tentar explorar em conjunto com vocês. E esse problema a ser enfrentado, tecnicamente falando, na linguagem do advogado, na linguagem do contador, é o problema da aferição da base de cálculo. Então, a gente vai perceber que na venda de imóvel rural pós-97, existe uma regra específica para trabalhar este tema,
Que regra específica é essa, afinal de contas? É que a gente não vai usar aquela regra geral, que é o preço de venda do imóvel menos o seu custo de aquisição. Aqui a base de cálculo vai ser determinada pela verificação do VTN, valor de terra nua. E o conceito de VTN é o cerne da nossa questão. E já adiantando, a grande dificuldade que nós vamos entender após a gente ler a legislação referente ao tema e também, né, dentro deste conceito de legislação, os regramentos infralegais, ou seja, as instruções normativas, a gente vai se deparar que o conceito de valor de terra nua ele está implicado na inclusão do valor das benfeitorias, quando estas benfeitorias não são utilizadas como despesa de custeio. Então, turma, para a gente conseguir verificar esse tema, a gente vai ter que transitar pelas normas de tributação imobiliária e também vamos ter que transitar pelas normas de tributação da atividade rural. Maravilha? Vamos então dar uma olhada como é que isso funciona. Mas antes disso, eu tenho que passar para vocês que a gente tem que ter uma noção muito clara do que é o ordenamento jurídico, quais são as figuras jurídicas que eu, advogado, e vocês, contadores, a gente trabalha em conjunto. Então, em primeiro lugar, a gente, claro, vai lá na Constituição Federal e a gente lembra que existe uma separação dos três poderes. A gente tem o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. E cada poder desses, ele se manifesta através de formas distintas. Então, o poder legislativo, ele se manifesta através da Constituição Federal, através da legislação ordinária. E ele se manifesta, o poder legislativo, através de normas gerais e abstratas. No entanto, o poder executivo, ele também tem formas de se manifestar e vai nos interessar para o nosso estudo de hoje os decretos, a instrução normativa, a solução de consulta. E essas normas ainda são normas gerais e abstratas, sendo que o Poder Executivo emite normas individuais e concretas. Hoje, as normas individuais e concretas do Poder Executivo, a gente não vai utilizar muito, mas eu lembro vocês que é extremamente importante fazer a análise do ordenamento jurídico, também prestando atenção nas decisões do CARF, por exemplo. Mas aqui, na nossa conversa, a gente não vai utilizar a decisão do CARF, mas a gente vai usar decisão do Poder Judiciário, os acórdãos, em especial um acórdão do Superior Tribunal de Justiça. Vamos lá, minha gente. Se é para falar de lei, então, de legislação, melhor dizendo, vamos fazer uma separação. Vamos dizer o que é lei e vamos dizer o que é instrução normativa. Então, vem comigo, bem rapidinho, para a gente conseguir passar os olhos em cima do que a lei ela se refere ao nosso assunto em questão. Primeiro ponto, Constituição da República Federativa do Brasil, a Constituição de 88. Lá no artigo 153, está bem claro que compete à União instituir impostos sobre renda e proventos de qualquer natureza. Esse regramento será repetido no Código Tributário Nacional, lá no artigo 43. Então, gente, eu vou fazer aqui uma leitura bem rápida, bem sintética daquilo que se repete, e eu vou me deter, como vocês percebem, no que eu considero fundamental para a compreensão do raciocínio que a gente vai empreender daqui por diante. Como é que nós vamos derrubar a tributação sobre o ganho de capital em imóvel rural? Ora, não dá para sair correndo sem saber engatinhar. Então, a gente vai lá na Lei 7.713, que começa a introduzir no ordenamento jurídico o conceito de ganho de capital. Começa a dizer, né? Olha, ganho de capital existe. E neste artigo 1º, eu destaco para vocês um assunto que vai nos acompanhar, tá? Que é a questão da pessoa física e da pessoa jurídica. Por quê? Porque a forma que eu vou tentar demonstrar para vocês de economia tributária relativa ao ganho de capital é uma pessoa física
transferindo um bem imóvel rural para uma pessoa jurídica. Então aqui eu estou trazendo que o ganho de capital ele está sendo disciplinado pela SEC 713 pelas pessoas físicas. Lá no parágrafo 1º, essa legislação começa a conceituar rendimento bruto e no parágrafo 2º diz que dentro do conceito de rendimento bruto, como ganho de capital, né, a gente vai entender que será o resultado das somas dos ganhos auferidos no mês decorrentes de alienação de bens. E a gente vai considerar como ganho a diferença positiva entre o valor de transmissão do bem e o seu respectivo custo de aquisição. Galera, nada de novo. Mas vamos continuar tendo essa aproximação do texto legal. No parágrafo 3º diz que a apuração do ganho de capital vai acontecer onde tiver alienação, transferência de propriedade. Então eu destaco aqui a compra e venda, porque a nossa pessoa física que veio nos consultar, ela quer vender um bem imóvel, mas eu também vou destacar aqui o quê? Contratos afins, porque no momento da transferência do bem imóvel rural, que a gente vai tentar transferir, né, sem o ganho de capital da pessoa física para a pessoa jurídica, nós vamos utilizar um contrato afim, já adiantando um aumento de capital social com esse bem imóvel. Então, a pessoa física que pretende se planejar tributariamente para reduzir o ganho de capital na venda de imóvel rural, vai transferir este bem imóvel para uma pessoa jurídica. Maravilha? Vamos continuar aqui, então, o nosso bate-papo. Além da SEC 713, nós temos a Lei 9.249, que lá no artigo 17 diz que, para fins de apuração do ganho de capital, as pessoas físicas e as pessoas jurídicas. Então, vocês vão perceber que uma resposta que eu vou dar lá no final vai ter suporte nesse artigo 17, porque a lei trouxe para o mesmo tratamento pessoas físicas e pessoas jurídicas. E para a gente utilizar com a holding, para tirar da pessoa física e passar para a pessoa jurídica, a fim de implementar o nosso planejamento tributário, a gente vai utilizar o artigo 23 da Lei 9.249. O artigo 23 diz: as pessoas físicas poderão transferir a pessoas jurídicas, a título de integralização de capital, bens e direitos, pelo valor constante da declaração de bens, da declaração de ajuste anual. E aqui, no parágrafo 2º, diz: se a transferência não se fizer pelo valor constante da declaração de bens, a diferença a maior será tributável como ganho de capital. Então, já adiantando, turma, a gente vai fazer a transferência. Regra geral, tem muita discussão sobre esse tema, né? Cada assunto ele vai se desdobrando. Mas para ser bem objetivo, no exemplo que nós vamos usar, a gente vai integralizar o bem imóvel da pessoa física na pessoa jurídica pelo valor do custo de aquisição que a gente vai encontrar lançado na declaração de ajuste anual. O que acontece? Já a Lei 93/93 de 96, que é a lei do ITR, o Imposto Territorial Rural, no artigo 19, ele altera a regra que a gente viu na SEC 713, que é o preço de venda menos o custo de aquisição. Aqui no artigo 19, a partir de 97, para fins de apuração de ganho de capital, será considerado custo de aquisição. E, portanto, e também o valor de venda do imóvel rural, o VTN declarado, o valor de terra nua declarada no ano da aquisição e também no ano da sua alienação. Então, gente, se eu for vender um bem imóvel no ano de 2020, eu uso o VTN de 2020 menos o VTN do ano da aquisição, por exemplo, 2015. Joia? Sem dificuldade. Aqui eu estou só colocando um cuidado, né? Que se por um acaso na apuração do ganho de capital correspondente a imóvel rural adquirido
anteriormente à data que se refere a esse artigo, ou seja, antes de 97, será considerado custo de aquisição, o valor constante da escritura pública, ou seja, levou para a regra anterior da SEC 713. Primeira conclusão, esse tipo de apuração vale para quê? Vale para imóveis pós-97. E lá ainda na nossa lei 93, a gente encontra no artigo 8º a previsão da DIAT, o Documento de Informação e Apuração do ITR. E neste parágrafo 1º, o contribuinte declarará no DIAT o valor da terra nua. E no parágrafo 2º, a legislação, ela conceitua o valor da terra nua e diz que ele vai refletir o preço de mercado de terras e será considerado a avaliação da terra nua. Então, está bem claro que VTN é valor de terra nua, nada mais. Mas, para garantir que não tem nada mais dentro do conceito de valor de terra nua, a gente vai lá no artigo 10 da 9393 e vamos ver o quê? Para efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á VTN o valor do imóvel, excluídos os valores relativos a construções, instalações, benfeitorias, culturas, pastagens, florestas. Em resumo, benfeitorias. Conclusão, a lei exclui da base de cálculo as benfeitorias. Vamos continuar, gente, só que agora vamos ver a instrução normativa. E a instrução normativa que nos interessa é a 84 de 2001. Ela dispõe sobre a apuração e tributação de ganhos de capital. Só que eu estou destacando para vocês mais uma vez, pessoas físicas. Vamos lá no artigo 9º da instrução normativa 84, porque lá a gente vai constatar o quê? Que para fins de apuração do ganho de capital de imóvel rural é considerado custo de aquisição o valor relativo à terra nua. Novamente, gente, tá? Só que vai continuar a nossa leitura e aqui, muito cuidado, porque eu vou apresentar o problema que nós vamos encarar. Então, mesmo a instrução normativa dizendo que a base de cálculo vai ser o valor relativo à terra nua, ela vai no parágrafo 1º e diz que será considerado o valor de terra nua o valor do imóvel rural, nele incluído da respectiva mata nativa. Olha só, não computados os custos das benfeitorias. Então, por enquanto, está igual à lei que a gente acabou de ler, a 9393. Só que no parágrafo 2º, os custos a que se refere o parágrafo 1º, quando não tiverem sido deduzidos como despesa de custeio na apuração do resultado da atividade rural, podem ser computados para efeito de apuração de ganho de capital. Então aqui vamos só fazer alguns parênteses. Primeiro que esse podem até parece uma autorização, né? O contribuinte pode computar para fins de efeitos da apuração do ganho de capital. Vamos ler isso aqui novamente, trocando o podem por devem. Então, vamos lá. Os custos devem ser computados para efeito de apuração do ganho de capital. Quais custos? Os custos com benfeitorias que não foram utilizados como despesa da atividade rural. Vamos lembrar lá da consulta formulada, a gente deixou isso claro no início do raciocínio, né, turma? O contribuinte, ele tributa a atividade rural pelos 20%. A gente sabe que na atividade rural, na declaração de ajuste, a gente pode escolher entre receita e despesa e pode escolher entre o limite de 20%, né, da receita tributável na atividade rural. Então, para facilitar a nossa vida, estamos apurando pelos 20%. Se estamos apurando pelos 20%, a gente não utilizou nenhum tipo de despesa da atividade rural. Maravilha? Vamos continuar então aqui a nossa conversa. Ora, a mesma instrução normativa 84 que nos oferece um problema porque ela manda incluir no conceito de VTN também as benfeitorias, ela nos dá uma solução. Mas vamos lembrar, é uma solução voltada, pelo menos inicialmente, para pessoas físicas. E a nossa solução
envolve transferir o bem imóvel da atividade rural para uma pessoa jurídica e essa jurídica efetuar a venda. Tá, turma? Pouco a pouco eu vou aqui entregando, né, como é que nós vamos fazer o planejamento tributário. Nessa instrução normativa 84, no artigo 10, diz o quê? Tratando-se de imóvel rural adquirido a partir de 97, considera-se custo de aquisição o valor da terra nua declarado pelo contribuinte no documento que a gente chama de DIAT, no ano da aquisição. Então, aqui, novamente, a gente está encaminhando a situação para um ponto que vamos utilizar o VTN como base de cálculo. Só que a gente vai ter que fazer uma separação das benfeitorias. Por quê? Porque as benfeitorias não foram utilizadas como atividade rural. Se fossem, seriam tributada essa venda como atividade rural. Mas aqui está sendo como ganho de capital. Então, olha que interessante. O artigo 10 ele fala que utilizando o VTN como base de cálculo do ganho de capital, no parágrafo 1º, no caso de o contribuinte adquirir, inciso 2, o imóvel rural antes da entrega do DIAT e aliená-lo no mesmo ano após a sua entrega, não vai ocorrer o ganho de capital. Por se tratar de VTN de aquisição e de alienação de mesmo valor. Ora, qual que é o pulo do gato que a gente quer explorar hoje aqui com vocês? A gente quer que o contribuinte, pessoa física, que pretende vender o seu imóvel rural, integralize este imóvel rural numa pessoa jurídica dentro do mesmo ano que esta pessoa jurídica vá vender este imóvel rural. Qual que é o critério que nós temos que ter cuidado? A gente vai fazer a integralização do bem imóvel antes da entrega da DIAT, antes de setembro, e a gente vai fazer a escritura de venda do imóvel após setembro, após a entrega da DIAT. Dessa forma, o VTN de venda será o mesmo que o VTN da alienação. Então, o resultado final será 0. Só que, galera, cuidado, tá? Aqui com o parágrafo 2º, deixei aqui um vermelhão para vocês entenderem, bem taxado, que se não tiver sido apresentado o DIAT, não dá para usar a regra, perfeito? Então, cuidado para a gente ter as entregas das declarações acessórias, das obrigações acessórias feitas de forma regulares. Tendo feito, estamos aqui no inciso 2. A gente pode, então, transferir o bem imóvel para a pessoa jurídica e a pessoa jurídica vender o bem imóvel. O problema que nós vamos ter é o seguinte: apesar dos valores de terra nua serem iguais, a gente, pela instrução normativa que acabamos de ler, teremos que incluir os valores de benfeitorias. Aí a gente vai ter que ver um outro procedimento para lidar com esse problema. Vamos lá, turma. Vamos continuar. Rendimentos da atividade rural. Eu só vou tangenciar essa legislação porque é importante, né? Estamos tratando de atividade rural e também para deixar claro que nós não estaremos submetidos, pelo menos no caso que nós estamos explorando, aos rendimentos da atividade rural. Por quê? Já adiantando e recordando, na verdade, né? A gente não vai se preocupar com a atividade rural porque não utilizamos as benfeitorias que estão presentes nesse imóvel rural que está sendo vendido como despesa de custeio dessa atividade rural, tá? Então, lá no decreto 9580, o novo decreto do imposto de renda, está lá escrito que integra a receita bruta da atividade rural o valor da alienação de bens utilizados exclusivamente na exploração da atividade rural, exceto o valor de terra nua. Também nos interessa, né, essa outra figura. Mas o que eu quero destacar para vocês é que se as benfeitorias não forem utilizadas como despesa, não estão submetidos à tributação como atividade rural. A Instrução Normativa 83 de 2001, ela também vem mencionar que integra a base de cálculo, integra também, né, o conceito de receita bruta tributável como atividade rural, o valor de alienação de investimentos utilizados exclusivamente na exploração da atividade rural.
E também, nessa instrução normativa, a gente vai se basear para poder fazer a transferência do bem imóvel da pessoa física para a holding rural, sem também incidir aí em ganho de capital. Por isso que o valor pelo qual o subscritor, transferem os bens e direitos utilizados na exploração da atividade rural a título de integralização de capital nos termos previstos no artigo 23. O que a gente acabou de ler? Que o aumento de capital social com bens da atividade rural utilizados como despesa de custeio serão tributados pela atividade rural. Então, vai ter tributação. A gente não vai se adequar àquele artigo 23, vai ser uma exceção. Se os bens integralizados foram utilizados como despesa, tributa como atividade rural. Se encaixa nesse parágrafo 2º. Tranquilo, gente? Vamos lá. A instrução normativa também determina que não constitui investimento o custo de aquisição da terra nua e considera-se terra nua o imóvel rural despojado das benfeitorias. Então, novamente, a própria administração pública ela vai dizendo que VTN não tem a ver com benfeitorias. E o valor de venda da terra nua, que não constitui receita da atividade rural, vai ter que ter o resultado apurado como ganho de capital. Então, quando a gente não utiliza, né, pelo fato da gente não utilizar o valor de terra nua como receita de atividade rural, a tributação é ganho de capital. Joia? Que é o que nos interessa. O nosso estudo hoje é tributação pelo ganho de capital. Problema de pesquisa, então, só revisando, é o método que nós vamos aferir a base de cálculo pelo VTN. Isso a gente já está consciente que vai acontecer. Quero colocar uma novidade no problema, que a pessoa que vai vender esse bem imóvel é uma pessoa jurídica. E como a gente viu, a instrução normativa 84 é para pessoa física. Mas fiquem tranquilos, temos solução para isso sim, tá? E o outro ponto que nós vamos ter que batalhar e aí, vamos incluir as benfeitorias na base de cálculo ou não vamos? Vamos seguir a instrução normativa ou vamos seguir a legislação, a Lei 9393? Então, gente, a gente tem que se perguntar qual a base de cálculo do imposto de renda sobre o ganho de capital na venda de imóvel rural. E a questão vinculada a esta questão maior é qual o tratamento tributário dado às benfeitorias quando elas não forem utilizadas como despesa de custeio na apuração do resultado da atividade rural. Se as benfeitorias forem utilizadas como despesa de custeio, tributa como atividade rural. Se não foram utilizadas como despesa de custeio, tributa como ganho de capital. Muito bem. Aqui a gente fez um slide para mostrar para vocês a Lei 93/93 e a Instrução Normativa 84/81. A gente já leu, eu só vou destacar que o VTN refletirá o preço de mercado de terras. E enquanto a Instrução Normativa, aqui está, né, a tentativa da Receita Federal de burlar o texto da lei. Por quê? Porque ela vai lá e diz: considera-se valor de terra nua o valor do imóvel rural, nele incluído o da respectiva mata nativa, não computados os custos das benfeitorias. Só que no parágrafo 2º ele diz: os custos a que se refere o parágrafo 1º, quando não tiverem sido deduzidos como despesa de custeio na apuração do resultado da atividade rural, deverão ser computados para efeito da apuração do ganho de capital. Então, nitidamente, a gente tem uma dissintonia, tá diferente. A instrução normativa aumentou a base de cálculo do ganho de capital. Gente, a gente vem conversando e eu montei um mapinha para a gente não se confundir. Venda de imóvel rural com benfeitorias vai ter que passar pela seguinte pergunta: benfeitorias foram utilizadas como despesa da atividade rural? Sim, tributa a benfeitoria como atividade rural. Não nos interessa esse assunto hoje. Qual é a resposta que nos interessa? Não utilizamos as benfeitorias como despesa da atividade rural. Maravilha, vamos tributar a benfeitoria como ganho de capital. Pelo menos isso é a orientação da Instrução Normativa 84.
E aqui, gente, eu queria muito trazer o título da nossa palestra para vocês. Por quê? Porque aqui a contabilidade vai se socorrer lá no direito. Como é que a gente encara um conflito entre a lei e entre uma instrução normativa? A gente vai entender como é que funciona isso. Então, gente, eu trouxe aqui um exemplo para a gente começar a trabalhar esses conceitos trazidos até agora. Então, ponto importante, o ano de aquisição da terra rural, 2000, pós-97. Qual é o custo de aquisição da terra rural? 10 milhões de reais. Qual foi o custo do VTN declarado na DIAT de aquisição? 1,5 milhão de reais. Como assim? Claro, essa terra tinha benfeitorias. E o que está me interessando na DIAT é o valor da terra nua. E qual é o ano de venda da terra rural? Por exemplo, 2020. Qual é o valor de venda da terra rural? 35 milhões de reais. Qual é o valor da terra nua que nós declaramos na DIAT da venda? Por exemplo, 3 milhões de reais. Então, o valor das benfeitorias é 32 milhões de reais. Esta benfeitoria, a gente teria que acrescentar à base de cálculo do ganho de capital. Então, olha que interessante o resultado. Quando a gente vai formar a base de cálculo do ganho de capital, a gente faria, de acordo com a lei, VTN de venda menos o VTN de aquisição. Então, a gente teria 3 milhões menos 1,5 milhão. A base de cálculo seria 1,5 milhão de reais. Todavia, com a leitura conjunta da instrução normativa, a gente tem que acrescentar os valores das benfeitorias que não foram utilizadas como despesa de custeio da atividade rural. Aí sim, a gente soma essas duas e submete ao percentual do ganho de capital. Ora, aqui a minha soma deu 1,5 milhão e a gente tem que acrescentar o valor das benfeitorias, a base de cálculo do ganho de capital, 33 milhões e 500. A proposta que nós vamos fazer para vocês é da gente zerar esse ganho de capital. Então, a gente vai utilizar a metodologia do VTN numa pessoa jurídica, a gente vai fundamentar o como que a gente vai, então, aplicar a instrução normativa que fala sobre ganho de capital das pessoas físicas, como é que nós vamos utilizar isso numa pessoa jurídica. E a gente também vai mostrar para vocês qual é o raciocínio legal que a gente deve empreender para excluir da base de cálculo do ganho de capital as benfeitorias não utilizadas como despesa de custeio. Vamos lá. Primeiro problema, então, que o nosso planejamento ele vai lidar. Eliminar a tributação, zerando a base de cálculo, utilizando o VTN. E isso numa pessoa jurídica. Como é que a gente elimina a tributação, zerando a base de cálculo, né, em relação ao VTN? Lá na Instrução Normativa 84 de 2001, no artigo 10, parágrafo 1º, vem a solução. No caso de o contribuinte adquirir o imóvel rural antes da entrega do DIAT e aliená-lo no mesmo ano após a entrega do DIAT, não ocorrerá o ganho de capital. A gente já viu esse artigo, essa prescrição. E o que a gente está trazendo para vocês, turma, é que se o contribuinte pessoa física, proprietário do bem imóvel rural, que está pensando em vender, ele transferir a propriedade para uma pessoa jurídica, que nós estamos chamando de holding rural, e essa pessoa jurídica entregar a DIAT e vender este imóvel no mesmo ano após a entrega da DIAT, a gente zera o ganho de capital. Todavia, melhor dizendo, a gente tem aquela questão da inclusão das benfeitorias na base de cálculo. Então, a gente vai ter que trabalhar esse tema de forma separada. O que eu estou mostrando para vocês aqui? Para a gente poder utilizar uma pessoa jurídica para zerar a base de cálculo do ganho de capital, porque a metodologia utilizada é o valor de terra nua, a gente também mostrou que aquele inciso que diz que zera o ganho de capital é de uma instrução normativa voltada à pessoa física. E aqui eu trago para vocês uma solução de consulta
de março de 2019, que fala sobre IRPJ, ganho de capital, imóvel rural, valor de alienação. Vamos ler a ementa. Para fins de apuração de ganho de capital em relação à alienação de imóvel rural, deverão ser computados os valores constantes em DIAT, conforme a regra específica da Lei 9393, tá? Aqui está errado aqui a questão da digitação. Caso a alienação ocorra em momento anterior ao período de apresentação do DIAT, deverá ser adotado como valor de venda o efetivo da respectiva operação. Vamos lembrar, né, que nós estamos falando de uma venda pós-entrega da DIAT. E a nossa questão, que a gente quer com essa solução de consulta, é saber se uma pessoa jurídica proprietária de imóvel rural que recebeu pós-97 pode se utilizar da formação da base de cálculo através do VTN. Então, o que vem, né, a resposta da solução de consulta? Para fins de apuração de ganho de capital em relação à alienação de imóvel rural, deverão ser computados os valores constantes em DIAT, conforme a regra específica tratada. Caso a alienação ocorra em momento anterior ao período da apresentação do DIAT, deverá ser adotado como valor de venda o efetivo valor da respectiva transação. Não é o nosso caso, né, galera? A gente está vendendo depois da entrega da DIAT. Vamos lá, agora que interessa. Tal entendimento encontra-se na Instrução Normativa 84, que, embora seja um ato direcionado às pessoas físicas, pode ser estendido às pessoas jurídicas com as devidas adaptações, haja vista a base legal que o fundamenta ser a mesma para ambas as modalidades de contribuinte. Eu já mostrei, é a Lei 9.249. Gente, primeiro problema nós resolvemos. A gente pode transferir o bem imóvel rural para uma pessoa jurídica e essa pessoa jurídica pode se aproveitar da forma de apurar a base de cálculo pelo VTN. Então, além disso, que estava na lei, né, ela também vai poder se aproveitar do benefício tributário de adquirir o bem imóvel rural no mesmo ano e, após a entrega da DIAT, alienar este bem imóvel. Vamos entrar na fórmula de VTN do ano da venda menos o VTN do ano de aquisição serem os mesmos e o resultado for zero. O seguinte problema é, legal, eu consegui aí eliminar um problema de 3 milhões de reais, né? Vamos lembrar isso, que a gente faria o cálculo pelo VTN, que seria algo em torno de 3 milhões no exemplo, mas nos sobram ainda eliminar 30 e poucos milhões de reais que são relativos às benfeitorias. E como que nós vamos eliminar a tributação relativa às benfeitorias? Aqui eu vou trazer precedentes judiciais. E aqui é muito legal porque o advogado e o contador se dão as mãos e os nossos trabalhos se complementam. Então aqui, na análise do ordenamento jurídico, a gente já viu a legislação, a Lei 9393, que é um ato emanado pelo Poder Legislativo. A gente já viu a Instrução Normativa 84, que associa ao conceito de VTN as benfeitorias não utilizadas como despesa de custeio. E para a gente poder resolver essa bronca, a gente vai lá no Poder Judiciário. E aqui a gente tem um precedente que é do TRF, da 4ª Região, e a gente tem um precedente do Superior Tribunal de Justiça. Vamos dar uma olhadinha na ementa do Tribunal Regional da 4ª Região. Está aqui bem destacada, tá, gente? Para a gente estar bem seguro, bem claro que o procedimento, o planejamento tributário que a gente está sugerindo que vocês façam, ele está amparado em instrução normativa, em solução de consulta, em legislação e em decisão do Poder Judiciário. Vamos lá. Tributário, imposto de renda da pessoa física, ganho de capital, alienação de imóvel rural, custo de aquisição e valor de venda, ilegalidade da Instrução Normativa 84 de 81, Lei 9393,
96, artigo 14 e 19. O item 1 da ementa diz que a Instrução Normativa 84 destoa claramente do artigo 19 e também do artigo 14 da Lei 93/93, visto que adota como base de cálculo do ganho de capital que vai ocorrer na venda de imóvel rural o valor constante nos documentos de aquisição e de alienação. Item 2. Há de se entender a disposição do parágrafo 2º do artigo 3º da Lei 7.713, vista aqui, lá no comecinho, que define ganho de capital como a diferença positiva entre o valor de transmissão do bem ou direito e o respectivo custo de aquisição, em consonância com as normas da Lei 9393, que regem a apuração do ganho de capital de imóveis rurais. Então, no início da conversa, demos a regra geral, SEC 713, demos a regra específica, 9393. Item 3, circulei em azul aqui, é bem importante esse item. O valor do imóvel rural é definido pelo valor da terra nua, nos exatos termos do artigo 10 da Lei 9393 de 96, que exclui as construções, instalações e benfeitorias, culturas permanentes e temporárias, pastagens cultivadas e melhoradas e florestas plantadas. Aqui ele fala, né, no caso de falta da entrega do DIAT, e que somente para imóveis adquiridos antes de 97, que não é a hipótese dos autos, nem do nosso exemplo. Nosso exemplo é o ganho de capital vai ser auferido pós 97. Então, o valor de escritura, para a nossa conversa de hoje, não interessa. Item 5, a Instrução Normativa 84 ainda estabelece outro requisito não previsto em lei, determinando que os custos das benfeitorias são computados para efeito de apuração de ganho de capital. Então, gente, o segundo problema que nós estamos lidando é a gente não vai incluir as benfeitorias na base de cálculo do ganho de capital da venda de imóvel rural, conforme esta decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Item 6. Havendo definição expressa nos artigos 14 e 19 da Lei 93/93 quanto à base de cálculo do ganho de capital, qual seja o valor da terra nua declarado, sem a imposição de benfeitorias. Gente, vindo mais além, aqui no final, a Instrução Normativa 84 ainda estabelece outro requisito não previsto em lei, determinando que os custos das benfeitorias, quando não tiverem sido deduzidos como custo ou despesa da atividade rural, são computados para efeito de apuração do ganho de capital. Então, vamos deixar bem claro que essa regra, ela destoa da lei e ela viola o princípio da legalidade. Então, gente, tem uma decisão de Tribunal Regional Federal e também, só para a gente dar continuidade, né, a gente tem uma decisão em sede de STJ, Superior Tribunal de Justiça. E aqui, só para não ficar muito chato, né, vocês vão ter acesso ao material. E eu deixei destacado para vocês o quê? As partes que interessam para vocês poderem ler essa decisão judicial e extrair do texto os pontos que importam, né? E o ponto que importa do STJ, né? O que mais importa é a Instrução Normativa 84 estabelece requisito não previsto em lei, determinando que os custos das benfeitorias são computados para efeito de apuração de ganho de capital. Gente, o que a gente está tentando mostrar para vocês, e aqui eu estou fazendo uma linha do tempo, tá? A gente recebeu uma pessoa física que tem um imóvel rural e ele pretende vender este imóvel rural. A nossa sugestão é que, enquanto esta pessoa física está negociando a venda do imóvel rural, a gente integraliza este imóvel rural na holding,
tudo no mesmo ano, né? Aqui de acordo com a nossa linha do tempo. Neste mesmo ano, entregamos a DIAT e nesse mesmo ano assinamos a escritura. Desta forma, como a gente viu, o VTN de venda menos o VTN de aquisição serão os mesmos. Dessa forma, vai totalizar o zero. E ainda, com base naquela decisão judicial, a gente não inclui as benfeitorias dentro da base de cálculo do ganho de capital. Então, mais uma vez, eu coloquei aquele artigo 10, parágrafo 1º, que autoriza a gente, o contribuinte, que adquirir o imóvel rural antes da entrega da DIAT e aliená-lo no mesmo ano após sua entrega, não vai ter a ocorrência do ganho de capital. Tá, gente? Aqui tem só mais um resuminho, né? A holding rural e o fenômeno social da pejotização, ou seja, a gente vai transferir a propriedade para uma pessoa jurídica. Então, o sócio constitui, ou se já tiver, integraliza na holding rural o imóvel que ele pretende vender, e aí a gente vai ter a discussão do valor da declaração de ajuste, e a gente viu lá na instrução normativa que a transferência do bem imóvel se dará pelo valor de declaração de ajuste, para não pagar ganho de capital aí neste momento, mas quando for vendido o imóvel, a base de cálculo da venda será calculado pelo VTN. Também vimos ali a solução de consulta autorizando a pessoa jurídica a utilizar essa metodologia. A holding rural, após receber o bem imóvel no seu capital social, entrega a DIAT e depois que ela entrega a DIAT, a holding rural assina a escritura de venda. Então vamos lá, o aumento de capital social se deu em julho, a entrega da DIAT se deu em setembro e a assinatura da escritura se deu em novembro. Eu estou querendo chamar a atenção de vocês agora nesse finalzinho, só para mostrar que o tempo de integralização e o tempo de assinatura da escritura, ele foi relativamente curto. Então, gente, quando a gente fizer essa integralização de capital social, mirando um planejamento tributário voltado ao imposto de renda, a gente nem vai entrar na discussão sobre o ITBI, se eu vou pagar ITBI ou se eu não vou pagar ITBI, se eu vou entrar com uma discussão, né, solicitando isenção de ITBI, afinal de contas, a holding rural ela tem o objeto social de participações em outras empresas ou a atividade rural, compra, venda, produção de produtos da atividade rural, né? Então, gente, o que está acontecendo aqui? Quando o sócio integraliza na junta comercial o bem imóvel, tem que ir para o registro de imóveis todo redondo, a matrícula do imóvel, para que a gente consiga fazer a escritura já no mesmo ano. É obrigado a fazer escritura? Já poderia, não poderia servir aqui um contrato de venda? Claro, poderia ser o contrato sim, mas para a gente poder fazer uma operação bem bonita, né? O bacana é conseguir transferir a propriedade para a holding rural lá no registro de imóveis, paga o ITBI, nem se preocupe em pedir isenção nesse momento, porque o ganho que nós estamos batalhando é muito maior. E lá na holding rural, quando for vender, a gente também já assina a escritura, né? Com cláusula resolutiva, porque o pagamento vai ser no futuro, aí não tem problema, a gente consegue amarrar essa operação civil de uma forma bem tranquila. Bom, então, para lembrar, e as benfeitorias, né? A gente já mostrou esse mapinha, mas então, como o imposto de renda é um tributo sujeito ao lançamento por homologação, a gente vai encontrar um desdobramento. Ou a gente exclui as benfeitorias quando formos oferecer a operação, a tributação lá no preenchimento do GCAP, tá, gente? E aí a gente fica sujeito a um questionamento da Receita Federal e vamos discutir administrativamente, ou a gente inclui as benfeitorias lá no GCAP, no Programa Gerador de Capital, paga o ganho de capital e vai discutir administrativamente ou judicialmente. Então, a gente vai poder ter essa liberdade para trabalhar. Ou o contribuinte ele é um pouco mais arrojado, ou o contribuinte ele é um pouco mais
conservador. O fato é que, gente, a gente tem uma alternativa para reduzir esse ganho de capital. Se uma pessoa física quiser vender um bem imóvel e vocês quiserem fazer o planejamento tributário do ganho de capital, o que vocês fazem? Vocês transferem este bem imóvel rural para uma pessoa jurídica. Esta pessoa jurídica vai receber o bem imóvel antes da entrega da DIAT, então ela vai estar obrigada a entregar a DIAT, ela entrega a DIAT, a informação do ITR, e depois da entrega da DIAT, ela assina um instrumento de venda deste bem imóvel. Dessa forma, a gente vai poder utilizar do regramento da instrução normativa que nos beneficia, qual seja adquirir e vender o bem imóvel no mesmo ano, antes a aquisição, depois a venda, como critério temporal a entrega da DIAT. Aí o nosso VTN da venda vai ser o mesmo que o VTN da aquisição. Zeramos essa conta. Qual que é um problema? É uma pessoa jurídica que está recebendo este bem imóvel. A gente viu através da solução de consulta que também se aplica à pessoa jurídica a determinação da instrução normativa, que só no título ali é voltada à pessoa física. O outro problema, e que por fim a gente também resolveu com a decisão judicial, é que mesmo a gente usando o VTN como base de cálculo para o ganho de capital, a instrução normativa nos determinava a inclusão das benfeitorias não utilizadas como despesa de custeio. Então, a gente teria uma grande base de cálculo para tributar o ganho de capital, que eram as benfeitorias. Só que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu, gente, que houve uma extrapolação lá na instrução normativa nos limites da Lei 93/93. Qual que é a decisão que vocês vão ter que tomar? Como que vocês vão realizar esse planejamento tributário? Maravilha? É isso, gente. Espero que tenham gostado. Aproveitem bastante as palestras do Pensar Contabilidade e contem com a gente aí para qualquer dúvida que tenha ficado ou algum ponto que não tenha sido esclarecido. Então eu deixo aqui com vocês meu contato de WhatsApp, meu Instagram, e faço questão aqui de agradecer o convite que o meu querido amigo Edgar Madruga fez para mais uma vez, né, poder estar junto com os grandes pensadores da contabilidade do Brasil, formas aí da gente poder pensar a contabilidade tributária de uma forma diferente, sempre buscando aí uma proteção ao patrimônio do contribuinte. Então é isso. Galera, brigadão, espero que tenham gostado. Madruga, valeu, brigadão pelo convite. Sempre que puder, vou estar com vocês aqui. Tchau!